Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia. Tá em falso aqui, deixa eu consertar aqui. Vamos aí. Em nome de Jesus, vai ser uma mensagem bem breve. Vamos lá. Salmo de Davi, né? Vem dizendo assim: Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Quem pode permanecer em seu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça, e quem de coração fala a verdade. Aqui vem mostrando, né, quem pode ter acesso ao santuário, né? E nós sabemos que quando nós não éramos livres, né, Moisés foi orientado pelo Senhor a construir um tabernáculo, né, móvel, para que o povo de Deus viesse estar construindo seu relacionamento com Deus, né? E Deus deu todos os detalhes de como ele queria esse tabernáculo, né? E no tabernáculo, fora do tabernáculo, Moisés montou uma tenda onde ele ia falar com Deus, né? E a nuvem pousava sobre a tenda quando Moisés entrava, porque lá ele orava a Deus, a presença de Deus se manifestava ali. Mas eu não estou falando dessa passagem, o que essa passagem está dizendo, mas eu quero te dizer, né, que hoje o templo onde Deus habita tem que ser um templo limpo, onde Deus ele possa habitar. E aqui também vem dizendo da qualidade daqueles que temem a Deus, né? Esses requisitos que falta para que essas pessoas possam habitar nesse santuário, né? Na verdade, a Bíblia diz assim: vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. Então, todas as pessoas têm direito de estar no tabernáculo, de estar na presença de Deus, na casa de Deus. Mas, a partir do momento que ela assume o compromisso de fidelidade para com Deus, ela passa a seguir as orientações, ela passa a praticar a palavra, saber que o Evangelho, né, andar no temor é ter renúncia, é se afastar do mal, é viver uma vida de santidade separada. Com isso, ela vai seguindo todos os passos, né, daqueles que temem a Deus, daqueles que firmaram compromisso com Deus, para andar com o Senhor, fazendo o que Ele pede, né, obedecendo os seus mandamentos. Então, essas pessoas que têm acesso ao santuário são pessoas que se comprometeram com Deus, de ser leais, de ser íntegra, obediente ao Senhor, né? Para assim, através desse santuário, desse lugar santo, Deus poder se revelar esse coração, ali ela buscar a presença de Deus, né? E assim Deus poder se revelar esse coração. Quem pode permanecer em seu santo monte, né? Então, naquela época, Moisés ele vivia no monte, falando com Deus, mantendo seu contato, seu relacionamento com Deus. E nós sabemos que hoje esse véu que nos separava, essa divisão que separava o homem, né, de Deus, já não separa mais, porque a morte da cruz nos proporcionou livre acesso ao Pai. A conquista de Jesus resgatando a nossa intimidade, né, nos unindo a Deus, né, e nos fazendo livre, né, no sentido da escravidão, né? E essa barreira que havia entre mim e Deus, ela foi quebrada para que nós possamos entrar na sala do trono, para que nós mesmos venhamos se prostrar na presença de Deus e dialogar com Ele, né? Quando o véu não foi rasgado, quando Jesus ainda não tinha dado a sua vida por nós, eram os sacerdotes, os homens de Deus, que ofereciam sacrifícios, né, pelos pecados, né, daquelas pessoas e invocava a Deus, né? Agora não, com essa liberdade conquistada, vivendo na nova aliança, né? Nós somos livres, não tem uma barreira, nenhuma separação. Tem um louvor que diz assim: o véu que nos separava já não separa mais. A luz outrora
apagava, agora brilha cada vez mais, né? Então, você pode a qualquer momento na presença de Deus, invocando a Ele, buscando a presença dEle, e Ele vai se revelar ao seu coração, né? Então, para esses, né, que firmar a aliança tem que manter a integridade, a lealdade, né? O santuário, todos têm acesso ao santuário, mas quem tem acesso é porque tem sede. E se tem sede, está ouvindo a palavra, ao ouvir crer, vai querer fazer o que Deus pede, vai se render ao Senhor, vai se converter, vai querer Jesus. E assim vai seguir todas as normas que a palavra de Deus pede. E assim vai passar a habitar continuamente nesse santuário, né? Quem pode permanecer em seu santo monte? Lembrando que o nosso coração, ele é a casa onde Deus quer habitar. Mas se essa casa, né, se esse lugar aqui não tiver limpo, purificado, Deus não tem prazer de ficar. Porque Deus é santo, ele só vai habitar e permanecer em um coração limpo. Então, quem entrar no tabernáculo, quem entrar no santuário, é necessário se despojar, é necessário ali se limpar, para que o Senhor venha liderar um coração limpo e assim morar. Liderar é permanecer ali e fazendo de você a própria bênção que glorifique ao nosso Deus. E aqui já vem detalhando as qualidades daqueles que têm acesso a esse tabernáculo, né? Quem vai à casa de Deus vai porque quer ouvir a palavra, né? Porque sabe que aquele momento ali é Deus falando, você está ouvindo as orientações. E ele vem dizendo assim, quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça, né? Vem dizendo, já detalhando, quem de coração fala a verdade. Então, nós sabemos, né, que quem fala a verdade manifesta a justiça de Deus. E quem manifesta a justiça de Deus são aqueles que temem a Deus. Essas vão praticar a justiça, não a injustiça. Essas vão falar a verdade, vão ser puras de coração, né? São essas que estão ali, que quer compromisso e quer ver Deus se revelar a ela e vai seguir todas as normas de um filho obediente. Quem não difama os outros, aqui vem falando, né? Vem falando que quem anda no santuário, quem anda na integridade, quem anda em justiça, quem anda com compromisso com Deus, é aqueles que não vão praticar isso aqui. Quem não difama os outros, não prejudica o próximo, não fala mal dos amigos, né? Tá dizendo aqui, a minha Bíblia é tradução diferente. Então, nós sabemos que a nossa boca é para abençoar, né, o próximo, e também não iremos agir com injustiça para prejudicar o próximo, né? E nem fala mal dos amigos do próximo, né? Então, esse não se enquadra nesse santuário, né? Daqueles que praticam a palavra, né? Quem não pratica, está praticando isso aqui. Então, está longe de Deus. Quem despreza os que têm conduta responsável, né? Quem está desprezando quem tem conduta responsável são aqueles que são rebeldes, aqueles que não andam em justiça, são aqueles que não têm um temor a Deus. Então, esses não estão habitando, tão distante de Deus, né? Porque quem está distante de Deus vai andar como Jesus andou, né? Em justiça. E vem dizendo assim, quem despreza os que tem conduta responsável e honra os que temem o Senhor, e cumpre suas promessas mesmo quando é prejudicado. Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Quem age assim jamais será abalado. Então, quem age na integridade, quem age na lealdade, né, jamais vai ser abalado, porque está andando em justiça. E a Bíblia diz que Deus é justo e nele não há injustiça. Então, dessa forma, você andando em justiça, tu está dando mão ao Senhor. Tu está agora, né, cumprindo a palavra de Deus, unida ao Senhor, fazendo igual ele faz. Quando sai dessa rota aqui, né, é porque saiu do caminho certo, saiu da verdade, né? Então, para que possamos
não sair da rota certa, devemos colocar em prática esse amor, né? Devemos andar como o Senhor quer que os filhos dele andem, para assim poder habitar com permanência, poder habitar e ser filho que vai dar bom testemunho. Amém? E nós estamos vendo aqui que quando nós não temos mais acesso, é porque o coração se fechou. E quando o coração se fecha, né, e começa a fazer o que é errado, significa que o véu se fechou para ela, porque ela fechou os olhos para a verdade, né, e está agindo agora como filho imprudente, ou seja, está andando como escravo, porque quando nós largamos o Senhor, largamos a verdade, passamos a andar como escravo, porque nós somos livres quando nós aceitamos a palavra, né, e vivemos a palavra. Quando nós deixamos a palavra, passamos a ser escravo. Escravo do pecado, escravo do erro, escravo do inimigo, né? E dessa forma, Deus não está habitando, está havendo aquela inimizade entre Deus e o homem por essa distância, por estar no pecado e por estar, né, não sendo mais liderado por ele, porque está saindo da verdade, né? Então, voltou para a escravidão, voltou para aquilo que a dominava, né? E assim está cativa, né? E dessa forma, essa pessoa, ela não consegue enxergar, só consegue enxergar aqueles que estão na luz. Pois é, quem está na luz, a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés, a tua palavra, luz para os meus caminhos, né? Então, quer dizer, a luz que eu sirvo, que está em mim, ela ilumina meu caminho. E assim faz com que eu não tropece, faz com que eu não seja abalado. Pois é. Agora, se a luz não está em mim, se eu estou andando em treva, eu não consigo enxergar o que está à frente da minha visão. Isso impede, eu posso tropeçar, posso cair. Mas nessa noite, neste exato momento, Deus está aqui dizendo que é necessário estar habitando nesse esconderijo, habitando no santuário, na presença dele ao lugar dos filhos de Deus. Deus não quer ver ninguém longe, pois é. Deus precisa de um lugar limpo, né? Ah, mas como eu vou me achegar nesse santuário que eu estou afastado do Senhor, né? Você pode agora dobrar os seus joelhos, falar com o Senhor, né? E voltar-se para Ele, né? Ah, mas eu já estou na casa do Senhor, eu já sirvo a Ele, eu ando no temor a Deus. Amém, glória a Deus. Mas cada vez mais deve se encher da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? O que eu quero te falar aqui, que o nosso Deus, né, ele tem contemplado ele vem dizendo assim que o Senhor está no seu santo templo, o Senhor governa dos céus e observa todos com atenção. E ele examina cada pessoa na terra, né? O nosso Deus é aquele que está a observar todos nessa terra, todos os moradores da terra, está sendo observado por Deus, ou seja, cada coração, cada mente está sendo examinado, está sendo visto pelo Senhor, porque ele enxerga além das aparências. E por enxergar além das aparências, né, ele sabe quem é justo e quem não é justo. Ele sabe, né, quem age com maldade, quem age com bondade, quem age com amor. Nos altos céus, ele está governando, ele não está dormindo, né? E os olhos dele estão voltados para o justo, porque ele é justo e ama a justiça. Então, quem é íntegro, a Bíblia diz, né, verão a face dele, né? Então, se o Senhor está a contemplar e a observar, é porque dos olhos de Deus nada escapa, ninguém consegue esconder, né? Então, mas Ele quer que nós venhamos se expressar e abrir o nosso coração. Pois é, o Senhor Jesus, Ele precisava da interação dos discípulos dele, né? Quando Jesus saía da sua missão de coragem, libertar o povo dele, ele passava para o outro lado da margem, ele saía dali a orar, ele saía com os discípulos.
Ou seja, agora é minha hora de trabalhar com vocês. Eu trabalhei com o povo, eu iluminei, candeei a vida das pessoas. Agora está na hora de eu encandear a vida de vocês. Está na hora de eu ensinar vocês também, porque é necessário vocês aprender. E eu estou aqui a observar como vocês estarão, para que quando eu não estiver aqui, vocês possam prosseguir essa missão. Então, Jesus, o trabalho dele era com o povo, falando em parábolas, com parábolas, e com o povo, e com os discípulos, aqueles mais entendidos, com aqueles que já compreendiam a palavra, ele falava retamente, né? Mas, quando Jesus assim usava a parábola, os discípulos ficavam muito ansiosos, eles queriam também entender o que ele falava com aquela parábola. Jesus explicava a eles, né? Eles tinham interesse por querer aprender, né, as coisas do alto, né? E você vê que o Senhor, ele sempre teve a paciência, que ele sempre está ali esperando esse contato, essa aproximação, esse elo, né? Porque Deus, o Senhor já sabia do coração do homem, da intenção, mas ele sempre quer que nós venhamos expressar, quer essa interação com nós, filhos de Deus, né? Ele quer que nós venhamos e até ele, né, se expressar. Por mais que ele saiba, é necessário ir ao encontro dele e expressar, né, para que ele assim possa fazer a parte dele, né? Então, deixa eu ver aqui onde eu parei, né? Quem age com integridade e justiça, a Bíblia diz que jamais será abalado. Amém? Porque firmado estamos, enraizado estamos, a nossa videira é verdadeira, né? A nossa vida espiritual, ela tem raiz, né? Tem até um louvor que diz assim: só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Raiz no sentido que as suas raízes é profunda, porque você firmado está na videira verdadeira, que é Jesus, né? E não somente firmado, mas cada dia mais alicerçado, porque é a construção de um relacionamento sério com Deus é dia após dia, é uma construção, né? E dessa forma você está firmado, você tem alicerce. E esse alicerce, ele não pode ser abalado. Está dizendo aqui. Nosso alicerce é um alicerce firmado. É uma casa, né, que tem alicerce. Que pode vir chuva, tempestade, pode vir que ela vai passar por esses dias maus aí, mas ela não vai ser arrancada e não vai ser devastada. Pode vir que firmada ela está, enraizada está, e aquelas que não têm raiz são aquelas que construíram uma casa sobre o solo, né? E quando vierem os problemas, chuva, tempestade, essa casa vai ser devastada, vai ser carregada, e grande será a ruína. E a Bíblia vem mencionando que Deus, ele construiu um mundo, né, com alicerce, né? A palavra de Deus é a nossa base, é o fundamento dessa estrutura. E se o nosso coração é estruturado sobre essa palavra, né, a gente estamos andando na verdade, firmado estamos com fundamento. Ou seja, nós oramos baseado no fundamento, com a base de sustentação que é a palavra. E quando lançamos essa palavra, ela não cai por terra e não volta vazia. Ela vai de encontro àquela situação adversa e assim o mal é quebrado. E naquele momento a existência daquilo que não existe passa a existir, porque a palavra que saiu dos nossos lábios, ela não volta vazia, porque ela é espírito e vida. Então, você usa com fé, você crê, você permanece firme, você confia, continua perseverando, que o poder de Deus vai entrar em ação. Então, nós sabemos, né, quem faz o uso dessa autoridade, da palavra de Deus,
sabe que ela se cumpre, porque é pela fé que nós cremos e o poder de Deus vai agindo. Então, você tem esse firmamento no seu coração, no seu espírito, e você crê. Você crê que Deus está operando e assim sucederá, né? Crê, por isso falei. Se você crê, você fala, porque você tem fé. Amém? Então, eu vou encerrar aqui. Tenho a certeza que Deus falou com vocês. Você pode ter o acesso a esse santuário, a presença de Deus, porque o Senhor, ele se volta para aqueles que se voltam para Ele, para aqueles que abrem o coração para Ele. Pois a Bíblia diz, todo aquele que pede recebe, quem busca encontra, que bate se lhe aberto. Né? Então, é necessário buscar, é necessário invocar, porque quando eu invoco, eu estou crendo nessa presença. E quem vai até a presença de Deus não volta vazia. Sempre vai haver transformação. Milagres acontecem. Deus se revela a esse coração. Ele acolhe cada lágrima, cada oração, cada súplica. E nenhuma delas Deus se faz indiferente. Pois é, Deus não faz indiferente. Com a sua oração, com o seu sussurro, né? Com as suas lágrimas, Ele está ali acolhendo cada lágrima, pois a Bíblia diz, né? Que Deus, Ele colhe as nossas lágrimas no odre dEle. Todas elas têm um significado. E Ele escreve cada um em seu livro. Ele colhe também cada oração e Ele escreve em seu livro. Então, até as lágrimas que nós oramos e se derramamos na presença do nosso Deus, Ele tem significância e o Senhor sabe o porquê das lágrimas. Tem a oração da lágrima porque está sofrendo, tem a oração daquela lágrima de clamor, da presença de Deus. Todas elas têm significado, todas elas são colhidas, são recebidas e muitas vezes a lágrima é a oração e Deus responde, amém? Então Deus nos conhece por inteiro, né? Então pense você, né, que Deus está fazendo pouco caso da sua oração, das suas lágrimas. Não, ela tem significado e tem importância para Ele, né? Deus jamais vai rejeitar e desprezar os filhos que vai ao seu encontro, né? E Ele também é um solucionador de problema e Ele faz aquilo que nós não podemos fazer, porque Ele sempre tem o melhor para nós, sempre vai fazer aquilo que favorece a sua vontade, né? Ele tem a forma de trabalhar em nossas vidas. Devemos confiar nele, em nome de Jesus, e permanecer na sua presença, porque sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor. Então, sem ele, sem a presença dele, nós não somos nada. Pois é, Moisés falou assim, Senhor, se a tua presença, se o Senhor não for conosco, nem nos tire daqui, nem permita que nós venhamos ir, porque o que faz a diferença na nossa vida é a tua presença. Pois é, se a tua presença estiver em nós e estiver na nossa frente, é o teu nome que vai ser glorificado. As pessoas vão conhecer o Senhor. Agora, se formos sozinhos, não faz a diferença, porque indo sozinho, nada vai acontecer, porque é o teu poder, é a tua presença que ordena Deus. É a tua presença que tem que ser glorificada no nosso meio. E exatamente isso. Deus, Ele quer que nós venhamos colocar Ele presente em todas as nossas áreas da nossa vida. Mas quando há um firmamento, quando nós invocamos a Ele e prezamos a vida espiritual, todas as outras áreas também há de ser alicerçadas em nome de Jesus. Amém? E vou ficando por aqui e desde já agradeço a todos vocês. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amanhã estarei aqui de novo, lembrando que tem vídeo novo no canal. A glória de Deus. Fique na paz e tchau, tchau.